Estamos iniciando a nossa aula número 166 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Esses últimos blocos nós temos interpretado, à luz do Espiritismo, comparativamente, a Epístola de Paulo aos Romanos, e, sobretudo, a construção que Paulo fez da chamada doutrina da fé. Essa doutrina é uma doutrina própria de Paulo. Não consta qualquer referência em Jesus, Jesus não tocou nessa questão, como também a lei mosaica e os profetas não tocaram. Temos que considerar, então, que a criação da doutrina paulina da fé é algo que procede do próprio Paulo. E daí alguns questionamentos, porque nós sabemos que Jesus era o preposto de Deus, era o representante. Ele diz, eu e meu Pai somos um. Ou seja, eu represento a vontade, o pensamento do meu Pai. E vim aqui para trazer novos ensinamentos e fazer uma adição e uma reforma da moral que havia em Moisés para a moral evangélica. Então, eu sou o vero representante de Deus. Essa estatura de Jesus lhe consigna essa autoridade moral. Paulo é um discípulo retardário. Por quê? Porque não foi contemporâneo de Jesus. Provavelmente nasceu nos anos 40, após a morte de Jesus. E ele toma conhecimento de Jesus através dos escritos dos evangelhos dos primeiros apóstolos e da tradição que surge. Mas antes mesmo disso, Paulo, como Saulo, era um fariseu, doutor da lei fariseu, e que tinha um status emocional e afetivo marcado muito, como nós vimos aqui, pelo orgulho, pela altivez e pela presunção. Quando não, também pela agressividade, quando ele permite e cria o ritual, e dirige, comanda o ritual que vai matar o nosso Estevão. Então, Paulo não é um espírito que nós podemos consignar nesse momento, que traz a linha espiritual mais depurada de Jesus. Ele tem os seus altos e baixos, como todo homem. E é sob essa ótica que o Espiritismo vê. Ele não deifica ninguém. Para ele, o que vale é a razão, a lógica e as concepções, eu diria, inteligentes e lineares, trazidas pelos espíritos da codificação, conjuntamente com Allan Kardec. Bem, posta essa pequena introdução, vamos ver aqui o versículo 5º da Epístola de Paulo aos Romanos. A quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Jesus, como meio de se obter o perdão mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Bem, vamos repetir. A quem Deus propôs no seu sangue de Jesus, como meio facilitador de se obter a fé, sendo a fé submetida a uma justiça nova, que Paulo mesmo cria, e que deixa impune todos os pecados pelas pessoas anteriormente cometidas. Bem, nesse texto nós vemos o seguinte: Paulo não conhecia a encarnação, portanto ele não vai entender que os problemas e as questões de uma vida passada se estendem a vida futura e a outras vidas futuras, numa relação solidária, como diz o professor Kardec. Ele não entende. Mas, subentendendo aqui que essa impunidade se atém aos pecados que ele diz da vida atual, a única, no caso, a única encarnação, mesmo assim, o indivíduo que violou a justiça, prejudicou o próximo, apropriou os bens do próximo, ou seja, tudo aquilo que está contido
no Decálogo de Moisés, nos 10 mandamentos, e em parte ele feriu aqueles princípios, aquelas leis, aqueles mandamentos, o indivíduo adotando a fé em Jesus, ele ganha então uma espécie de álibi. Enfim, não álibi, ele ganha uma espécie de habeas corpus. Então ele se dissipa, ou se inocenta, uma sentença de inocência. De toda forma, aqui um dado também que nos preocupa, que é essa questão do sangue, que lembra muito o ritual, as oferendas, os holocaustos. E essa visão de oferenda e holocausto, de cultos exteriores, de uma liturgia que obriga o indivíduo a ter comportamentos que é padronizado e vestir roupas especiais e incensar, enfim, tudo isso o Espiritismo não adota. Não adota. Então vamos ver aqui o que diz o Espiritismo sobre esse versículo do Paulo. Aqui entra o sangue de Jesus como sacrifício, holocausto a Deus. Ele vive os rituais levíticos dos sacrifícios de cordeiros, ovelhas e bois. Muitos chamam Jesus Cordeiro de Deus, em lembrança ao sacrifício do Cordeiro Pascal, encontrado na liturgia judaica. Bem, o Cordeiro Pascal era um cordeiro que as famílias ofereciam ao sacerdote levítico para ser sacrificado. Ele lembra a tradição judaica da saída do povo do Egito, quer dizer, da libertação da escravidão do Egito, e da passagem, Páscoa em hebraico é da passagem daquela tribo que deixa de judeus, judaica que deixava o Egito pelo Mar Vermelho. As águas do Mar Vermelho se abrem e forma-se um caminho natural por onde passam todos os judeus. Bem, esse é o Cordeiro Pascal. Tudo destina-se à obtenção, no caso de Paulo, ao perdão, essa analogia. Em Paulo, a absolvição do pecado continua sendo a fé em Jesus. Essa é a dogmática dele. Você tem que acreditar em Jesus e você vai ser absolvido. Desconsidera pecados de vida passadas, claro que ele não conhece, pois desconhece a reencarnação. Para ele, antigo fariseu, havia apenas a ressurreição dos mortos. Acreditava que um homem que morreu podia reviver. Enfim, os fariseus acreditavam na ressurreição e não na reencarnação. O espírito morreu, o corpo dele ficou lá, ele vai voltar ao mundo através daquele mesmo corpo. Quanto aos pecados da vida presente, estes eram redimidos como assinalado pela fé em Jesus. Então nós vemos que essa condição de se libertar dos erros, do pecado, da violação das leis divinas, de ter efetivado prejuízos ao próximo, prejuízos à sociedade, prejuízo a uma determinada moral, tudo isso é visto com uma visão simplista e elementar, em que o simplicidade e a elementaridade se dirige o quê? À lei da adoração a Jesus, que abonará todos os indivíduos como eleitos por Deus a partir disso e excluirá, sem nenhuma concepção de causalidade e de responsabilidade, os efeitos por eles, danosos por ele produzidos. Bem, é uma visão muito simplista, mas é uma visão paulina. O Espiritismo. O sacrifício, o holocausto, atinentes ao sangue de Jesus, são vistos da seguinte forma no Livro dos Espíritos. Pergunta 669b. Resposta. Além disso, Deus nunca exigiu sacrifícios, nem de animais, muito menos de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil da criatura. Então, o Espiritismo, os Espíritos respondem que não se pode matar ninguém, que é uma coisa inútil. Nós temos que respeitar a criação e, sobretudo, na criação, a vida. A vida. Nós não conseguimos acabar, extinguir com a vida de ninguém, seja de animais, seja de homens, até mesmo de vegetais. Guardada a proporção, seja os cursos d'água, seja os mares, seja a atmosfera.
Nós não podemos ir contra a estabilidade do meio ambiente, a estabilidade da natureza, a vida e nas suas diversas formas e expressões, a vida desde os, eu diria, dos vegetais que nós trabalhamos até o reino animal. Bem, pergunta 669b, a resposta, né? Já foi visto. Pergunta 670. Será que os sacrifícios humanos, efetuados com a intenção piedosa, puderam alguma vez ter sido agradáveis a Deus? Aí Paulo coloca uma outra questão. A piedade, quer dizer, o indivíduo faz aquilo buscando uma piedade, o sentimento dele é de piedade, e ele sacrifica aquilo, aquele animal, dentro desse sentimento de piedade. Resposta do Espírito. Não, nunca. Deus, porém, julga a intenção. Quer dizer, Kardec, o Livro dos Espíritos, Céu de 2011, página 321. Portanto, o Espiritismo ele não aceita sacrifícios de vidas, seja de que origem ou que intenção for. Mas ele aceita, sim, as nossas intenções no bem e na caridade, que são os grandes movimentos que nos aproximam de Deus juntamente com a prece. No mais, os versículos, ao reafirmarem Deus deixar impune os pecados anteriormente, os versículos de Paulo, cometidos, evidencia a franca contradição com a justiça divina. Essa elementaridade de Paulo. Conceituada essa justiça como o Espiritismo conceitua. A justiça que atua pela lei da causa e efeito. Quer dizer, há uma justiça divina, o defluxo dessa justiça divina é a lei da causa e efeito. Ela que vai regular as relações entre causas e efeitos. E uma das produções mais importantes dela, se não a mais importante, é a própria reencarnação. Porque a reencarnação está estabelecida na lei da causa e efeito. Quando o indivíduo só produzir causas puras, ser puro, produzir causas puras, ele produzirá efeitos puros. Então, na lei da causa e efeito, ele só receberá coisas puras e chegará um momento que ele superará todas as necessidades de provas, expiações, sofrimentos, reparação no mundo terrestre, compatível à Terra, e migrará para um outro planeta ou uma outra condição de vida mais evoluída. Então é um organograma aqui, não um algoritmo. É a justiça divina, o defluxo dela é a lei da causa e efeito. E a lei da causa e efeito ela interage com o livre-arbítrio de um indivíduo, e nessa movimentação de forças inteligentes vai o gênero de prova da reencarnação do indivíduo. Isso que o Espiritismo concebe. Levar a impunidade do indivíduo seria suprimir o efeito das suas ações. Cada um, e com isso, desconsiderar a responsabilidade que individualmente advém. Não é possível, pois, o homem não ser responsabilizado por seus erros. Se assim fosse, se ele não tivesse que reparar erros, sofrer pelos erros, não haveria o progresso, que é a lei divina. Portanto, é nesse contexto que o próprio erro movimenta ele para um refinamento na sua conduta. Ele vai ter que melhorar a sua conduta moral, intelectual e social. Se não houvesse correção, não há progresso. Ele ficaria sempre no status de ignorante, vivendo sob uma beatitude divina decorrente de um perdão que lhe foi dado por ele adorar Jesus e ele propor a fé em Jesus. Isso não tem lógica. Isso é um ato mais ou menos dogmático, né? Muito dogmático. Não é possível, pois, o homem ser responsabilizado, como nós vimos. Então, os mecanismos de progresso do homem, que pelo Espiritismo, como ele concebe, são o arrependimento, a expiação e a reparação, que são as alavancas para melhorar o quadro de vida do homem. Nós já vimos aqui o que é arrependimento, é a conscientização do erro.
A expiação são os sofrimentos que decorrem da violação. Ele tem que ter resignação, ele tem que ter paciência, ele tem que ter fé para passar por essa fase de dor. E a reparação, ele atuar sobre os efeitos que ele produziu em terceiros de ordem moral ou ordem intelectual ou ordem material e que trouxeram prejuízos efetivos a esses terceiros. Alguns exemplos são interessantes sobre a reparação. Muitos filhos, quer dizer, eu acho até que o Instituto da Família, a família é um grande paz, a relação pais e filhos, cônjuges, é um grande laboratório, né, de reparação, de expiação e de conscientização dos erros, né? É ali que forma um grande laboratório a família. Muitas vezes um filho que nasce foi prejudicado por esse pai em vida passada. Vamos supor, o pai se apropriou dos bens dele, né, na vida passada. Ele nasce nessa vida como filho. Então o pai, pela lei da reparação, terá que acumular ele de bens, terá que devolver com o seu trabalho a riqueza que ele se apropriou do filho na vida passada. Isso é uma reparação. É reparar. Reparar é restabelecer os direitos que foram sequestrados em determinado momento. Então, quando nós consignamos e posicionamos e retornamos com os direitos do indivíduo a ele, isso é uma forma reparatória. Então, o Espiritismo tem essa visão muito ampla, racional, como nós dissemos, e lógica. Eu fiz aqui um pequeno quadro comparativo sobre essa relação do sacrifício, essa relação do sangue, essas coisas que Paulo colocou na sua dogmática, sangue de Jesus. Então, aqui nós temos a dogmática da fé espírita, da fé paulina, melhor dizendo, a dogmática da fé paulina. E aqui a razão espírita kardecista. Vamos fazer uma comparação entre as duas. Na dogmática da fé paulina, ela propõe o quê? O sacrifício do sangue de Jesus como o quê? Como resgate do homem. Quer dizer, há um sacrifício cruento. Esse sacrifício é uma oferta, uma oferenda. Mas esse sacrifício, ele redivive a liturgia levítica no judaísmo, que era realmente calcado em boa parte por sacrifícios e holocaustos. E para quê? Para que haja uma facilitação nesse sangue de Jesus e o mecanismo propiciatório da facilitação, para obter o perdão que vai mais à frente se dar através da fé em Jesus e, com isso, em epílogo, em última análise, ao fim, a remissão dos pecados, que é o perdão dos pecados. Então, essa visão sacrificial, propiciatória, ela não cabe no Espiritismo. Porque o Espiritismo ele não aceita sacrifícios. Nem como metáfora. A dizer, não, isso aqui nós não pensamos que é o sangue. Pensamos que é o sentimento de Jesus, é uma metáfora. Mas Jesus, ele não veio para se sacrificar, ele veio para nos ensinar. Essa que é a grande diferença. Ele veio nos ensinar através dos seus evangelhos e através dos seus atos, da sua conduta e a sua prática piedosa e misericordiosa. O que nós recebemos de Jesus é a sua ideologia do amor. O que nós recebemos de Jesus é herança dos seus ensinamentos e da sua vida aqui quando homem. Nós não recebemos de Jesus o seu sacrifício, porque o seu sacrifício, o seu sangue, ele não acrescentará nada a nós, se nós não tivermos a concepção evangélica em nós e, sobretudo, a praticarmos-la no dia a dia da vida, numa questão de mais absoluta caridade. Então, nem como metáfora o Espiritismo aceita isso. E também o Espiritismo, como nós vimos, ele não aceita que outros dirijam o nosso destino. Porque se nós temos ali a lei do livre-arbítrio, ela consigna a nós o quê?
a autonomia para nós dirigirmos o nosso destino. Não será Jesus que dirigirá o nosso destino, nem propriamente Deus. Deus colocou as suas leis divinas e nós vamos andar. Deus não fica nem feliz nem triste nessa visão antropomórfica de um Deus que se agrada e que se desagrada e que está muito bem descrita no Velho Testamento. Deus colocou as suas leis e nós seremos felizes naturalmente se consignarmos, se vivermos consoantemente essas leis. E seremos infelizes se ignorarmos essa lei. Bem, feita essa pequena ressalva, então, na razão espírita kardecista, Deus não pode ser honrado pela destruição inútil da vida. Não pode. O que se considera é a intenção, é o sentimento do indivíduo. Aí lemos aqui Mateus 5, 23 e 21. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para fazer a oferenda. Então Jesus diz que a verdadeira oferenda é o sentimento do indivíduo de perdão. Mas ele diz, volta ao altar para depois fazer a oferenda. Sim, porque ele não queria entrar em conflito com a liturgia judaica. Ele não queria, ele respeitava. Mas o que de fato vale são a oferenda dos nossos sentimentos, que são sacrificados, sentimentos de odiidade, de impunidade, de impiedade, de vingança, de egoísmo, de orgulho. Esses são os grandes sacrificados, esses são grandes oferendas no templo da nossa consciência e do nosso espírito. Portanto, ao fecharmos isso, vamos só fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, na CELD 2000, página 273, 274. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável a Deus é do próprio ressentimento. O sacrifício mais agradável a Deus é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. O espírita não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício. Espiritualizou o sacrifício. E nem oferece dádivas materiais. Mas o preceito, para ele, ainda tem mais força, pois o espírito oferece a alma a Deus, e esta alma deve ser purificada. Então, foi o ponto de hoje, comentando esse versículo 5º da Epístola aos Romanos, e nós voltaremos amanhã com a nova aula. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Nós não queremos sangue, nós queremos reparação. Nós não queremos violência, nós queremos a paz. Nós não queremos sacrifício, nós queremos renúncia. É muito complicado o que foi colocado na cabeça das pessoas ao longo de tantos e tantos séculos de uma dogmática que foge a mais razoável das razões. Por isso o Espiritismo voltou, para esclarecer e trazer cada coisa no seu lugar certo. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, muita paz, sempre uma alegria estar com vocês. Muito obrigado pela atenção.